Eu tinha 40 anos quando entendi que havia me tornado muito boa em desaparecer. Não de um jeito dramático, não de um jeito que as pessoas percebessem de fora. Por fora eu estava lá, presente, funcional, sorrindo nos momentos certos. Mas havia um apagamento acontecendo por dentro, silencioso e constante, como água que vai afundando o papel aos poucos. Você não vê o papel se desfazer, só nota quando já não dá mais para segurar. O momento em que eu percebi com precisão que havia chegado ao limite não foi uma briga, não foi um grito, não foi sequer uma discussão com voz levantada. Foi uma mesa. A minha mesa de trabalho, de carvalho escuro, que eu tinha comprado sozinha quando abri meu escritório em casa, antes de casar, com o dinheiro do meu primeiro bônus como advogada. Eu a havia carregado comigo quando me mudei para a casa da minha sogra, porque ela cabia no quarto que nos deram e porque representava algo que eu não queria abrir mão. A prova de que havia, naquela vida toda, um espaço que era meu. Numa manhã de quarta-feira voltei de uma audiência no fórum e a mesa não estava mais no quarto. Estava na sala, empurrada contra a parede do fundo, com a cadeira virada para o lado errado e uma toalha de crochê que eu nunca tinha visto antes colocada em cima, como se fosse um aparador. Em cima da toalha, havia um vaso de flores artificiais e 2 revistas velhas de culinária. Perguntei para o meu marido onde estava meu computador e meus documentos. Ele disse, sem tirar os olhos da televisão, que sua mãe havia achado que a mesa era bonita demais para ficar escondida num quarto e que minhas coisas estavam numa caixa dentro do armário do corredor. Eu fui até o armário do corredor, abri. A caixa estava lá, meus contratos dobrados por cima do teclado, um porta-canetas virado de lado, os papéis de um caso que eu estava preparando para a semana seguinte misturados com outras coisas que não eram minhas. Fiquei olhando para aquela caixa por um tempo que eu não conseguiria medir. Não chorei, não fui falar nada. Fechei o armário com cuidado, fui ao banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho por uns segundos e sorri. Foi esse sorriso que a minha sogra nunca vai entender, que o meu marido nunca entendeu. Eles devem ter achado que era resignação, mas não era. Era o tipo de clareza que aparece quando você para de esperar e começa a calcular. Deixa eu te contar como cheguei até ali, porque essa história tem uma lógica que só faz sentido vista inteira. Eu me chamo Fernanda, sou advogada há 14 anos, trabalho principalmente com direito de família e contratos civis. Quem conhece essa área sabe que você lida o tempo todo com pessoas em situações onde o não dito acumulou por anos até virar processo. Aprendi cedo a ler o que está nas entrelinhas, a entender o que as pessoas querem dizer quando dizem outra coisa, a identificar o momento em que uma situação passa do ponto em que pode ser resolvida com conversa e entra no terreno em que só a ação resolve. Carrego esse olhar para dentro da minha própria vida também. Às vezes isso ajuda, às vezes me faz demorar mais do que deveria para agir, porque fico analisando quando deveria estar me movendo. Conheci o meu marido numa palestra de atualização jurídica em Curitiba, onde moro desde que terminei a faculdade. Ele é contador, 3 anos mais velho do que eu, um homem de presença tranquila e senso de humor seco que me fez rir em situações em que eu normalmente não riria. Namoramos por 2 anos. Nos casamos numa cerimônia pequena, só família e amigos próximos, num sítio nos arredores da cidade numa tarde de outubro. Eu me lembro do jeito que ele me olhou quando eu cheguei na entrada. Me lembro de ter pensado que havia escolhido bem. O que eu não vi com a clareza necessária era a teia invisível que conectava o meu marido aos pais. Não é que ele fosse submisso de um jeito óbvio. Não era um homem que pedia permissão para sair ou que ligava para a mãe todo dia. Era mais sutil do que isso. Era uma forma de se organizar internamente que colocava a opinião dos pais sempre numa posição de autoridade final, mesmo quando ele não verbalizava isso. Quando havia uma decisão difícil, o pensamento dele dobrava na direção deles, antes de dobrar na minha. Eu só entendi isso completamente depois que já estava dentro da casa deles. A proposta de morarmos juntos na casa dos meus sogros surgiu quando estávamos planejando o casamento. Meu sogro havia tido um problema cardíaco no ano anterior, uma cirurgia que correu bem, mas que deixou a família em estado de alerta constante. A casa era grande, um sobrado em bairro residencial de Curitiba com quarto de hóspedes que na prática nunca tinha sido usado para hóspedes. Havia espaço de sobra.
E havia a lógica que meu marido apresentou com a seriedade de quem está propondo algo razoável. Sua mãe precisava de companhia, seu pai precisava de descanso. E nós dois estávamos nos momentos iniciais da vida profissional e podíamos poupar bem mais sem pagar aluguel. 1 ano, talvez 2, depois a gente comprava o nosso canto. A lógica era sólida o suficiente para eu aceitar. Cometi o erro que muita gente comete. Confundi lógica financeira com lógica emocional. Uma coisa é a conta fechar. Outra coisa é o custo daquilo que você não contabilizou. O primeiro mês foi de adaptação. Aprendi onde ficava cada coisa na cozinha, aprendi os horários da casa, aprendi que o meu sogro almoçava às 11h40 e que qualquer coisa depois das 12 já era tarde demais para o estômago dele. Fui aprendendo as regras sem que ninguém as explicasse de um jeito formal, porque essas coisas nunca são explicadas de jeito formal. São transmitidas em microexpressões, em tons de voz, em reorganizações silenciosas do que você colocou num lugar e eles moveram para outro. A minha sogra é uma mulher de 61 anos, cabelo curto, sempre penteado, com um jeito de falar em voz baixa que te obriga a prestar atenção, o que ela claramente sabe e usa a seu favor. Ela não era grossa. Era pior do que isso. Era educada de um jeito que tornava difícil nomear o que estava acontecendo. Quando ela dizia: "Que bom que você trouxe aquele prato, mas eu já tinha preparado o jantar de hoje", o que ela estava dizendo era que minha contribuição não era bem-vinda. Mas como você reclama de alguém que foi educada? O meu sogro era mais direto, no sentido de que não se dava ao trabalho de embrulhar o que queria dizer. Certa tarde, 3 semanas depois que nos mudamos, ele me chamou no corredor e disse, pausado e olhando nos meus olhos, que na casa dele as contas de luz e água pesavam mais no verão e que ele esperava que eu entendesse o que isso significava. Eu entendi. Significava que eu era hóspede e que hóspedes custam. Com o meu marido eu tentei. Não uma vez, várias. A primeira conversa séria foi no 3º mês, quando percebi que o quarto que era nosso, na prática, era o quarto que eles nos tinham dado, com as regras que eles tinham para aquele espaço. A porta não fechava com chave porque a minha sogra havia dito que não gostava de portas trancadas dentro de casa, que isso criava uma energia ruim. Eu disse ao meu marido que precisávamos de privacidade, que uma porta que fecha com chave não é luxo, é limite básico. Ele disse que eu estava sendo dramática, que a mãe dele era assim mesmo, sem mal-entendido, e que a gente conversava depois. Depois não chegou. A segunda conversa séria foi no 7º mês, quando fui trabalhar num caso urgente numa tarde de sábado, me instalei na sala com o computador porque o quarto estava quente e encontrei minha sogra meia hora depois sentada na poltrona ao lado, assistindo televisão no volume que ela considerava normal, que era alto o suficiente para tornar impossível qualquer concentração. Pedi gentilmente se ela poderia baixar um pouco. Ela disse que estava assistindo aquele programa há anos naquele horário e que a sala era de todos. Tecnicamente, ela tinha razão. Essa é a engenhosidade das regras que nunca são ditas em voz alta. Quando você tenta contestá-las, a outra pessoa pode sempre invocar o razoável. Fui para o quarto trabalhar com o calor. Fechei a porta que não travava. Liguei o ventilador no máximo. E fiz o que sempre fazia nesses momentos. Liguei para a minha irmã. Minha irmã mora em Florianópolis, é professora universitária e tem aquele jeito de ouvir sem interromper que faz você conseguir organizar o próprio pensamento enquanto fala. Naquela tarde, enquanto eu tentava explicar o que estava sentindo, percebi que estava usando palavras como adaptação e paciência e é temporário, e que ela ficou quieta do outro lado por 1 segundo antes de perguntar: "Fernanda, faz quanto tempo você fala isso?" Eu não respondi na hora, mas a pergunta ficou. O primeiro ano virou o segundo virou o 3º. Meu sogro se recuperou bem do coração, voltou a trabalhar no consultório de fisioterapia que mantinha há décadas, voltou a andar de bicicleta aos fins de semana, voltou a ter uma vida que não precisava de nenhuma companhia especial para funcionar. A justificativa original havia sumido, mas a situação havia se instalado, com raízes que crescem devagar e que só você percebe quando tenta arrancar e descobre o quanto foram fundo.
Havia uma dinâmica que eu observei com a atenção analítica que uso no trabalho e que me custava mais usar em casa. Meu marido dentro daquela casa não era o mesmo homem que eu conhecia fora dela. Fora, ele era presente, opinativo, parceiro de verdade. Dentro, havia uma versão menor dele ocupando o espaço. Uma versão que concordava mais, que discordava menos, que olhava para mim com um pedido silencioso nos olhos para que eu não complicasse o que era, para ele, uma zona de conforto construída ao longo de uma vida inteira. Certa noite do segundo ano, eu estava revisando um contrato na sala depois que todos tinham ido dormir e encontrei minha sogra na cozinha fazendo chá. Ficamos ali, as duas, num daqueles silêncios que não são confortáveis, mas que nenhuma das duas rompe. Então ela disse, sem olhar para mim, mexendo a colher devagar na xícara, que esperava que eu entendesse que o filho dela tinha uma vida antes de eu aparecer e que certas coisas não mudam porque uma pessoa nova chega. Eu disse que entendia. Ela disse que bem, e foi para o quarto. Fiquei sentada na cozinha por um longo tempo depois disso. Não com raiva, com reconhecimento, com a sensação de quem está olhando para um mapa e finalmente entende onde está. Fui para o quarto, deitei ao lado do meu marido que dormia e fiquei de olhos abertos no escuro por horas, não pensando em como sair de lá, ainda não. Pensando em quanto tempo eu estava fingindo para mim mesma que aquilo era temporário quando havia, na verdade, me instalado em algo permanente que eu não havia escolhido. A minha mãe me ensinou uma coisa que ficou gravada em mim de um jeito que eu não sei explicar direito. Ela era funcionária pública, criou a mim e a minha irmã praticamente sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos. Não foi uma vida fácil, mas foi uma vida sem a ilusão de que alguém viria resolver o que era problema dela. Ela economizava com uma disciplina que eu vi de perto durante anos, uma parte do salário guardada antes de pagar qualquer conta, sem negociação, sem exceção. Quando eu entrei na faculdade com bolsa integral, ela me deu um envelope com dinheiro e disse: "Esse é o seu fundo de emergência. Emergência pode ser muita coisa. Guarda." Eu guardava desde antes de casar, uma conta que só eu sabia que existia, onde depositava uma parte do que recebia todo mês, fosse o mês bom ou ruim. O meu marido sabia que eu poupava, mas não perguntava os detalhes, e eu não oferecia. Não era desonestidade. Era uma fronteira que eu havia mantido porque minha mãe me ensinou que dinheiro guardado é a diferença entre ter opção e não ter. E eu sempre soube, num nível que eu não verbalizava nem para mim mesma, que precisaria de opção um dia. O momento em que deixei de economizar para o futuro e comecei a economizar para sair foi depois daquela noite de cozinha com a minha sogra. Não foi uma decisão dramática. Foi um ajuste interno silencioso, o tipo que acontece quando você para de se iludir sobre o que está de fato acontecendo. Nos meses seguintes, comecei a observar de um jeito mais sistemático. Minha sogra tinha uma forma de ocupar o espaço da casa que não deixava margem para nada que não fosse dela. Ela não dizia que as coisas eram dela, simplesmente agia como se fossem, reorganizava, substituía, deslocava. Havia uma taça de vidro azul que eu tinha ganhado da minha irmã que ficava numa prateleira da sala. Um dia sumiu. Perguntei. A minha sogra disse que havia colocado no armário da copa porque combinava melhor ali. Não era a taça, era o padrão. Havia um episódio com os meus documentos de trabalho que foi o mais difícil de engolir profissionalmente. Eu tinha uma pasta física com cópias de contratos importantes, organizada do jeito que eu precisava para trabalhar. Certa manhã, antes de uma reunião, fui pegar a pasta e os documentos estavam fora de ordem, alguns deles com marcas de dobras novas. Quando perguntei, a minha sogra disse que havia organizado, que estava bagunçado em cima da mesa. Eu expliquei, com a calma que usei ali para não tremer de irritação, que aquela organização fazia parte do meu trabalho e que precisava permanecer como estava. Ela disse que entendia, mas que a casa precisava ter uma ordem. Depois disso, fui para o banheiro e fiquei com a torneira aberta por 5 minutos. O meu marido, quando eu contei, disse que eu sabia como a mãe dele era, que ela não tinha feito de mal, que eu precisava entender que ela havia sido sempre assim. Eu disse que entendesse como ela era não tornava o problema menor. Ele disse que a gente conversava depois. Depois não chegou, da mesma forma que nunca tinha chegado. Tentei a conversa real,
A última conversa de verdade, numa noite de abril do 3º ano. Ficamos no quarto com a porta fechada, eu disse tudo o que precisava ser dito, que eu não tinha uma casa, que tinha um quarto dentro da casa de outras pessoas, que eu precisava de um espaço onde existisse inteira, não apenas no canto que sobrava, que tínhamos condição financeira de comprar um apartamento e que eu queria que a gente fizesse isso. Que eu não estava pedindo que ele abandonasse os pais, estava pedindo que ele escolhesse o nosso casamento com a mesma energia com que escolhia a paz daquela casa. Ele ficou quieto por um tempo longo, depois disse que o pai não estava tão bem assim dos 2 últimos exames, que a mãe ficaria destroçada se a gente fosse embora, que talvez num ano as coisas estivessem mais estabilizadas, e aí a gente via que ele me amava, que não estava dizendo não, estava dizendo ainda não. Eu o ouvi com atenção. Assentei. Disse que entendia. E naquele momento, com a clareza fria que desenvolvi ao longo de anos lendo situações em que as palavras dizem uma coisa e a realidade diz outra, soube que ainda não era a versão educada de não, que a dor era minha, e que dor que pertence só a um lado não move o outro, não por crueldade, por ausência de urgência. Não disse mais nada. No dia seguinte, comecei a procurar imóvel. Não contei para ninguém, nem para minha irmã, nem para minha mãe, nem para minha colega de escritório Beatriz, com quem almoço toda terça-feira e que me conhece há 11 anos. Eu sabia que se contasse, as pessoas iam querer me ajudar, e ajudar nesse caso significaria perguntar se eu tinha certeza, sugerir terapia de casal, propor uma última conversa. Eu não queria ser convencida de tentar mais uma vez. Eu queria agir. Comecei a pesquisa nos intervalos do trabalho, nas noites em que ficava no escritório até tarde, na hora do almoço quando saía sozinha. Sabia o que precisava. Um apartamento que fosse funcional para trabalhar em casa, bem localizado em relação ao centro onde ficavam os fóruns que eu frequentava, num bairro com uma rua boa para caminhar. Não precisava de muito. Precisava de um lugar onde as regras fossem as minhas. Fui ver imóveis em dias que o meu marido trabalhava e eu tinha a agenda mais livre. Dizia que tinha reunião de cliente, visita de perícia, essas coisas que fazem parte da rotina de advogada e que ninguém questiona. Não estava mentindo, estava omitindo. Aprendi essa distinção no meu trabalho, onde às vezes a diferença entre o que você diz e o que você não diz define o resultado de um caso. O 5º apartamento que visitei foi o certo. Eu soube antes de terminar a visita. Era um apartamento num edifício de fachada amarela desbotada num bairro tranquilo de Curitiba, 4º andar com escada, o que me importava zero. Tinha uma sala com luz boa a tarde inteira, 2 quartos sendo que um deles era perfeito para escritório, uma cozinha separada com bancada de pedra escura e uma janela na sala que dava para uma rua com árvores altas. Eu sou do tipo que precisa de verde na janela. Sempre fui, mas havia esquecido disso. O apartamento estava à venda pela família de uma senhora que havia se mudado para morar com a filha. Estava semi-mobiliado, com alguns móveis antigos que eu poderia usar enquanto montava o meu jeito. As paredes eram cor de creme, um pouco amareladas pelo tempo, mas com uma luz quente no fim da tarde que fez algo no meu peito que eu não sentia há muito tempo. A sensação de querer voltar para um lugar. Fiz a proposta na semana seguinte. A negociação levou quase 2 meses. Cuidei de tudo pelo celular e pelo computador, nos horários que eu já usava para trabalhar, de um modo que não alterou nada na rotina visível da minha vida dentro da casa dos meus sogros. O corretor era um homem de nome Cláudio, objetivo e eficiente, que me mandava mensagens curtas e precisas e que nunca me fez perder tempo com conversa desnecessária. Gostei muito dele por isso. Quando assinei o contrato de compra e venda numa manhã de segunda-feira, saí do cartório e fui direto para uma banca de jornal na calçada comprar um café. Fiquei parada ali com a xícara de papel quente nas mãos, olhando para os carros passarem, e o que senti não foi alegria do jeito que as pessoas descrevem alegria. Foi algo mais quieto. Uma firmeza que eu não sentia no corpo havia muito tempo. Nos 2 meses seguintes, enquanto a documentação final era processada, organizei minha saída com o mesmo método que uso para preparar uma ação judicial: lista, etapas, prazos, contingências. Comecei a tirar meus objetos pessoais da casa aos poucos, com uma regularidade que não chamasse atenção. Livros que eu emprestava para uma colega.
peças de roupa que eu ia levar para doação. Uma caixa de documentos antigos que eu disse que precisava levar para o escritório. O porta-retratos da minha mãe que ficava na minha mesa, que um dia coloquei na bolsa dizendo simplesmente que precisava dele para mostrar uma coisa. Ninguém perguntou. Esse foi o detalhe que mais me disse sobre a minha presença naquela casa. Quando eu comecei a esvaziar minha existência de lá, ninguém notou. A mesa foi a última coisa. Minha mesa de carvalho, aquela que havia virado aparador com toalha de crochê e flores artificiais. Eu a havia deixado para o final porque sabia que seria a mais difícil de mover sem explicar, e porque havia algo simbólico em ela ser a última. Na semana em que as chaves ficaram prontas, aluguei um carro maior por um dia. Era uma sexta-feira. O meu marido havia saído cedo para uma reunião de auditoria externa, que duraria o dia todo. Nos despedimos na porta com o beijo de sempre, o beijo rápido de quem vai voltar logo, e ele foi. Minha sogra estava na casa quando comecei a carregar as caixas que restavam. Ela saiu da cozinha quando ouviu barulho no corredor e ficou me olhando enquanto eu empilhava a primeira caixa perto da porta. Perguntou o que estava acontecendo com uma voz que eu reconhecia, a voz de quem já sabe a resposta e está testando se você vai ter coragem de dizer. Disse com calma que estava me mudando, que havia comprado um apartamento e que aquele era o meu último dia ali. Ela ficou parada por alguns segundos, o rosto sem expressão que eu não conseguia ler, e então disse que eu deveria ter conversado com a família antes de tomar uma decisão dessas. Disse que aquilo era precipitado. Disse que o filho dela ficaria destruído. Respondi que havia tentado conversar muitas vezes ao longo de 3 anos, que precipitação não era a palavra que eu usaria para uma decisão tomada ao longo de muitos meses, que o meu marido e eu conversaríamos quando ele quisesse, com calma e respeito. Meu sogro apareceu vindo do quintal, de avental, com as mãos ainda sujas de terra, porque ele havia voltado a cultivar um jardim nos fundos depois que se recuperou. Ficou na entrada da cozinha me olhando do jeito que ele tinha de olhar, aquele que comunica que a última palavra é dele. Disse que eu não podia simplesmente levar coisas da casa assim, sem avisar, sem conversa. Eu disse, com o tom que uso quando estou num processo que vai virar confusão se eu não for clara, que as coisas que estava levando eram minhas, que eu tinha comprovantes de aquisição de boa parte delas, que era advogada e sabia exatamente quais eram os meus direitos e que se houvesse qualquer questionamento, eu teria prazer em resolver pela via que fosse necessária. Ele não disse mais nada. Fiz as últimas viagens com as caixas. A mesa veio por último, com a ajuda de um rapaz que eu havia contratado para o dia. Quando colocamos a mesa no caminhão e eu vi pela última vez a toalha de crochê e as flores artificiais jogadas no chão da sala, onde minha sogra as havia largado, senti algo que não era satisfação nem tristeza. Era o fim de um capítulo que havia durado mais do que deveria. Fechei a porta da frente com a chave que eu usava há 3 anos. Coloquei a chave em cima do sapateiro do corredor sem barulho. Desci a escada do sobrado com as mãos livres pela primeira vez em muito tempo. No carro, mandei mensagem para o meu marido. Disse que havia saído de casa, que tinha comprado um apartamento e que estaria disponível para conversar quando ele quisesse, que eu estava bem. Ele ligou 40 minutos depois. A voz estava diferente, com uma tensão que eu reconhecia, a voz de quem chegou num lugar que não esperava chegar. Perguntou o que havia acontecido. Eu contei tudo, com a clareza objetiva que uso quando preciso que alguém entenda uma situação sem espaço para interpretação. Que havia tentado conversar. Que ele havia escolhido o conforto daquela casa sempre que houve uma escolha a fazer. Que eu havia esperado 3 anos por uma decisão que ele nunca tomou, então eu havia tomado a minha. Ele disse que eu poderia ter falado. Eu disse que havia falado, que ele havia ouvido e escolhido não agir, que havia uma diferença entre não saber e não mover. Fez um silêncio comprido. Então perguntou se eu queria separar. Disse que não sabia ainda. Que sabia que precisava de um espaço para descobrir quem eu ainda era fora das regras daquela casa. Que quando eu soubesse, ele seria o primeiro a saber. Ele não ligou de novo naquele dia, nem no fim de semana. Meu apartamento ficava no bairro Água Verde, numa rua com 2 árvores grandes na calçada que tinham raízes que levantavam o asfalto em alguns pontos.
Havia uma padaria a menos de 100 metros que abria às 6 da manhã e que eu podia cheirar da janela do quarto nos dias de vento. Quando entrei com as últimas caixas naquela tarde de sexta-feira, o apartamento estava vazio no jeito que só lugares recém-entregues ficam, com um cheiro de massa corrida nova que eu tinha mandado passar nas paredes antes da entrega, com o silêncio específico de um espaço que ainda não tem histórias. Coloquei a mesa de carvalho no quarto que seria o escritório antes de qualquer outra coisa. Encostei a mão na madeira escura e fiquei um momento assim, de pé, sem fazer nada. Depois fui montar o resto. Passei os dias seguintes organizando o apartamento com uma calma que eu não reconhecia em mim mesma, porque havia muito tempo que eu não fazia nada sem calcular primeiro o efeito daquilo nos outros. Comprei uma cama boa, com o colchão que eu queria, sem perguntar a opinião de ninguém. Fui ao mercado e escolhi as coisas que eu gostava, sem pensar se alguém mais comeria. Coloquei a taça de vidro azul da minha irmã na prateleira da sala onde dava a melhor luz da tarde, no centro, sem toalha em cima. Na primeira manhã, acordei às 6 sem despertador, como sempre acordo quando não estou num lugar que me pesa. Fiz café na minha cafeteira que havia ficado num armário da casa dos meus sogros por 3 anos, porque minha sogra preferia a dela. Peguei a xícara e fui para a janela da sala. A rua embaixo estava acordando devagar. Um senhor passava com o cachorro. Uma moça de uniforme esperava ônibus na esquina. As 2 árvores grandes faziam sombra ainda no calçamento, que o sol ainda não tinha alcançado. Estava frio, o tipo de frio de Curitiba em maio que não tem misericórdia, mas que eu nunca deixei de gostar. Fiquei ali com a xícara nas 2 mãos por talvez 15 minutos, sem fazer mais nada, sem ter que ir para lugar nenhum naquela hora. Não havia televisão no volume alto do lado de fora. Não havia uma presença na cozinha que me fazia ajustar a posição antes de abrir a geladeira. Não havia o peso daquele cálculo constante de tom, de volume de voz, de quanto espaço eu estava ocupando. Era meu, simplesmente meu. O meu marido apareceu no apartamento no sábado da semana seguinte. Eu o deixei entrar, ofereci o café que era meu, sentamos na sala numa mesa pequena que eu havia comprado e conversamos por quase 2 horas. Ele disse que não havia percebido que as coisas estavam tão pesadas. Disse com uma honestidade sem drama que me fez acreditar nele. Isso era a parte mais triste. Ele realmente não havia percebido. Porque quando o peso é só de um lado, quem está no outro não sente o esforço que o primeiro está fazendo para carregar. Disse que não estava com raiva, que nunca havia sido raiva, exatamente. Era um cansaço construído ao longo de anos de esperar que ele escolhesse o nosso casamento com a mesma clareza com que escolhia evitar conflito. Que eu havia esperado que as coisas mudassem por si mesmas durante tempo demais. Ele ficou quieto com isso. Depois perguntou se havia alguma possibilidade de recomeçar. Disse que não sabia e que era uma resposta honesta, não uma evasão. Que se houvesse algo para reconstruir entre nós, precisaria ser sobre uma base diferente, uma onde eu existisse inteira, não apenas no canto que sobrava quando as outras coisas estavam resolvidas. Que eu precisava de tempo para descobrir o que eu ainda queria. Ele foi embora sem uma resposta e eu não pedi uma. Certas coisas precisam de espaço antes de virarem conversa. 6 meses depois, assinamos os papéis de separação num cartório perto do centro. Foi uma manhã fria de novembro, com aquela garoa miúda de Curitiba que não decide se é chuva ou névoa. Saímos do cartório pelos lados opostos do calçamento, sem drama, sem cena, com a sobriedade de 2 pessoas que se gostaram e não conseguiram resolver o que precisava ser resolvido. Eu o vi virar na esquina. Então olhei para os papéis na minha bolsa por um momento. Respirei. E fui embora. Minha mãe veio me visitar no 3º mês depois que me mudei. Passou 5 dias. A gente cozinhou junto toda noite, foi à padaria todo dia de manhã, caminhou na rua com as árvores grandes, assistiu filme na sexta à noite. Numa tarde, ela ficou parada no escritório, olhando para a mesa de carvalho com os livros e os documentos e o porta-canetas no lugar certo, e disse sem virar para mim: "Você parece você de novo." Não soube o que responder, então não respondi nada. Só fui até ela e a abracei. Na última noite, tomando chá na sala, ela disse que havia ficado preocupada comigo por quase 2 anos, que me via chegar para as visitas com um peso que ela não conseguia nomear direito.
que havia rezado para que eu achasse o caminho de volta para mim mesma. Disse que demorei mais do que deveria para agir. Ela disse que cada um chega quando consegue chegar, não antes. Leva uma coisa desses anos todos que ficou mais clara depois que a poeira baixou. Eu costumava me dizer que estava sendo paciente. Que paciência era virtude. Que as coisas iam se acertar se eu esperasse o tempo certo. E há uma verdade nisso. Existe uma paciência que constrói, que atravessa um momento difícil e sai do outro lado com algo mais forte do que entrou. Mas existe outra coisa que se parece com paciência e não é. É você cedendo pedaço por pedaço do que é, sem perceber que está cedendo, para manter uma paz que não é paz nenhuma, é só ausência de conflito comprado ao preço do que você é. Eu confundi as duas durante 3 anos, não por fraqueza, não por falta de inteligência, por amor, por esperança de que as coisas se arrumassem por si mesmas se eu fosse tolerante o suficiente. Por cansaço, que é um estado que faz você aceitar coisas que aceitaria quando descansada. Certas coisas não se arrumam sozinhas. Certas coisas só mudam quando você para de se moldar a elas e começa a criar as condições para que algo diferente seja possível. A mesa virada em aparador com toalha de crochê foi a última vez que eu sorri daquele jeito, o sorriso de quem está calculando. Depois disso, não precisei mais calcular, só precisei agir. E o que ficou quando tudo assentou não foi vitória, não foi o prazer de ter vencido algo. Foi uma coisa mais simples e mais funda do que qualquer uma dessas palavras. Foi poder abrir a geladeira sem pedir licença. Foi colocar meus livros onde eu quero sem que alguém os mova. Foi saber que a toalha de crochê que está na minha mesa foi eu quem escolheu colocar ali. Às vezes a liberdade não aparece como um evento grande. Aparece como uma manhã fria com café quente na janela, com a rua acordando devagar lá embaixo, com o silêncio que é silêncio de verdade, não silêncio de quem está segurando o que quer dizer. Aparece como a sensação de ser exatamente do tamanho que você é, sem diminuir, sem pedir desculpa por ocupar espaço, sem calcular se você está de mais ou de menos. Aparece como chegar em casa e sentir que é sua. Às vezes, a gente não percebe o momento exato em que começa a desaparecer de si mesma. Não acontece de uma vez, nem com estardalhaço. Vai acontecendo em pequenos deslocamentos, em concessões diárias, em silêncios que parecem prudência, mas já são perda. E o que torna a história de Fernanda tão bonita e tão dolorosa ao mesmo tempo é justamente isso. O instante em que ela para de chamar de paciência aquilo que já era apagamento e escolhe, com uma lucidez quieta, voltar para si. Não há triunfo barulhento nessa escolha, nem vingança, nem satisfação em ver ninguém perder. Há algo mais maduro e mais raro, a coragem de recuperar o próprio tamanho antes que a alma se acostume a caber apenas no espaço que sobra. No fim, a maior vitória não foi sair daquela casa, nem assinar papéis, nem reorganizar móveis. Foi voltar a existir inteira dentro da própria vida, sem pedir licença para ser quem sempre foi. Um pequeno aviso com carinho. Esta é uma obra criada por IA e narrada por IA. Não é uma história real, e foi feita para oferecer entretenimento e também uma reflexão sobre a vida. Não foi a caixa de ferramentas no meio da varanda que me fez entender o que estava acontecendo. Foi o cheiro. Cheiro de mofo e de coisas velhas, de papelão encharcado e plástico guardado sem critério, que tomou o lugar do cheiro de alecrim e de hortelã que eu havia plantado naqueles vasos de barro no início do ano. Entrei pela porta da cozinha naquela terça-feira depois de 10 horas de trabalho, larguei a bolsa na bancada e parei. A varanda estava diferente. Não diferente de um jeito que eu precisasse olhar 2 vezes. Diferente de um jeito que eu soubesse imediatamente, antes mesmo de processar o que estava vendo, que aquilo havia sido uma decisão tomada sem mim. Os vasos estavam empilhados num canto, o alecrim com as raízes expostas, a hortelã dobrada sobre si mesma, o manjericão que eu havia levado 3 semanas para enraizar já com as folhas murchas. No lugar deles, 3 caixas de papelão, 2 sacos de nylon atados com barbante e a cadeira de plástico bege que eu havia comprado numa loja de R$1,99 para usar nas manhãs de sábado com o café, estava virada de lado encostada na grade. Perguntei para o meu marido quando ele entrou mais tarde. Ele estava tirando o tênis no corredor, sem olhar para mim.
Disse que a cunhada havia precisado de um lugar para guardar as coisas dela, que a varanda estava ociosa de qualquer jeito, que era só temporário. Temporário. Essa palavra eu já havia ouvido antes, quando a cunhada chegou para ficar. Deixa eu contar do começo, porque o começo importa mais do que parece. Eu tinha 40 anos quando isso aconteceu, contadora há 15, com carteira própria de clientes que havia construído um por um ao longo de uma década. Especialização em contabilidade para pequenas empresas, 2 cursos de atualização fiscal por ano, uma organização de trabalho que minha sócia chamava de obsessiva e que eu chamava de necessária. Uma mulher que havia aprendido cedo, criada por mãe professora e pai mecânico, que planejamento não é frescura, é sobrevivência. Meu marido tinha 44, engenheiro civil, trabalhava numa construtora de médio porte em Sorocaba. Um homem tranquilo nas formas, que chamava de solução o que na prática era sempre evitar o confronto. Nos casamos com 34 e 38 anos, depois de 4 anos de namoro, num apartamento que alugamos juntos no bairro Campolim, 2 quartos, sala com varanda, o tipo de imóvel que você escolhe pensando que é o primeiro passo, não o único. A cunhada se chamava Edilene. Tinha 52 anos e era a irmã mais velha do meu marido, 6 anos de diferença, uma mulher alta, de cabelo curto tingido de preto, que havia enviuvado 16 meses antes de vir morar conosco. O marido dela havia deixado dívidas que ela não sabia que existiam, um apartamento em financiamento que foi para leilão e uma situação financeira que, segundo ela e segundo meu marido, não havia como resolver sem a ajuda da família. A família era nós, éramos o único parente de Sorocaba. A mãe deles morava em Ourinhos, a outra irmã em Goiânia. A solução foi apresentada numa conversa de domingo à mesa, com café, com a delicadeza de quem anuncia uma notícia que já está decidida antes de perguntar o que você acha. Meu marido disse que seria por pouco tempo, que ela estava em busca de emprego, que o segundo quarto estava parado de qualquer jeito. Edilene disse que não queria incomodar, que sabia que estava pedindo muito, que me agradecia de verdade. Disse isso com os olhos marejados, com a voz de quem está genuinamente destruída, e eu disse que tudo bem, que a família se ajuda, que fiquei feliz de poder ajudar. Devia ter prestado mais atenção no silêncio que veio depois que eu disse isso, no jeito que Edilene limpou as lágrimas e voltou a comer normalmente. No jeito que meu marido relaxou os ombros como se um peso tivesse saído de um lugar e ido para outro, e que esse outro lugar era mais perto de mim do que de qualquer um dos dois. No primeiro mês foi razoável. Edilene acordava tarde, passava as manhãs procurando emprego pela internet, cuidava da cozinha porque dizia que precisava se sentir útil, e o apartamento ficou com um cheiro de comida no horário do almoço que eu não havia sentido antes, porque eu e meu marido raramente chegávamos antes das 7. Ela cozinhava bem, conversava sobre a vizinhança, assistia novela na sala, dormia cedo. Era uma presença, mas não era uma ocupação. O problema começou no segundo mês, de um jeito tão gradual que eu só percebi quando já estava dentro. Edilene tinha opiniões sobre o apartamento. Não como crítica declarada, como observação constante. Dizia que a prateleira da cozinha estava mal aproveitada, que o corredor poderia ter um outro armário, que a sala ficaria maior se o sofá ficasse virado de outro jeito. No começo, eu ouvia com o interesse de quem considera uma sugestão. Depois percebi que as sugestões não eram sugestões, eram avaliações. E as avaliações vinham sempre com uma premissa implícita de que ela conhecia mais sobre como um espaço deveria funcionar do que eu, que havia escolhido, montado e habitado aquele apartamento por 6 anos. A primeira vez que algo meu sumiu foi uma luminária. Eu havia colocado uma luminária de cabeceira no corredor porque o interruptor central ficava longe do quarto e eu chegava tarde, sem querer acordar ninguém. Uma luminária simples, de loja de R, 1,99 mesmo, que ficava numa tomada baixa perto do rodapé. Numa semana chegou em casa e havia sumido. Edilene disse que havia tropeçado nela 2 vezes e que havia guardado porque o corredor ficava mais limpo sem fio pendurado. Comprei outra tomada, num modelo diferente, colei com fita adesiva numa posição mais alta. 2 dias depois havia sumido de novo. Desisti. A segunda vez foi a varal de roupas íntimas que eu pendurava na parte interna do banheiro. Edilene disse que achava inadequado, que visita podia ver. Argumentei que visita não usava esse banheiro.
Ela disse que era uma questão de como as coisas ficavam, que certos hábitos eram uma questão de classe. Disse com tom educado, sem raiva, da forma como se diz uma verdade que a outra pessoa deveria já saber. Movi o varal para dentro do guarda-roupa e fiquei secando as roupas dobradas sobre uma cadeira por 4 meses até comprar um outro sistema. A terceira vez foi a varanda. E a varanda foi o terceiro episódio que encontrou terreno pronto, porque eu já não estava surpresa, estava cansada. E cansada é um estado diferente de surpresa. Surpresa você supera com uma conversa. Cansada você carrega. Você vai perguntar, por que eu fiquei? Me perguntei isso muitas vezes, num ritual que acontecia especialmente nas noites em que eu saía do escritório com a cabeça cheia de números e chegava num apartamento que tinha o cheiro de escolhas que não eram minhas. A resposta honesta é que fiquei por uma combinação de coisas que, separadas, pareciam razoáveis, mas que juntas criavam uma armadilha que eu levei tempo demais para nomear. Fiquei porque ela era a irmã do homem que eu amava, porque havia enviuvado com dívidas que não eram culpa dela, porque pedir para ela sair parecia falta de compaixão e porque eu havia aprendido, como a maioria das mulheres aprende sem que ninguém precise dizer em voz alta, que aguentar é virtude e reclamar é fraqueza. Fiquei também porque acreditei, por mais tempo do que deveria, que meu marido ia perceber, que ia chegar um dia em que ele ia olhar para o apartamento e ver o que eu estava vendo, que ia escolher, de forma explícita e sem que eu precisasse pedir, o espaço do casal acima do conforto da irmã. Esse dia não chegou, pelo menos não por conta própria. No terceiro mês, Edilene encontrou trabalho, meio período, assistente administrativa numa clínica de fisioterapia no centro. Achei que seria uma virada. Que ter uma rotina fora de casa devolveria a ela um senso de vida própria que tiraria o peso do apartamento de ser o único lugar onde ela existia. Me enganei. O trabalho não mudou a dinâmica. Mudou o horário. Ela passava as manhãs fora e as tardes e as noites dentro, com uma presença que havia ganhado solidez ao longo dos meses, e que agora tinha a estabilidade de quem não está mais passando, está ficando. Percebi isso num sábado em que convidei 2 amigas para almoçar. Éramos 4 na universidade. Nos reuníamos na casa de uma ou de outra uma vez por mês desde que nos formamos. Naquele sábado seria na minha. Preparei o almoço com antecedência, arrumei a mesa da sala com os pratos que guardava para ocasiões assim, comprei um vinho que sabia que a Patrícia gostava. Edilene não havia sido convidada porque não havia razão para ser. Era uma reunião de amigas antigas, não uma obrigação de família. Ela ficou no apartamento. Passou o almoço inteiro entrando e saindo da cozinha com a naturalidade de quem habita aquele espaço há décadas. Sentou uma vez na cadeira do canto da sala para pegar o carregador que havia deixado ali. Ficou 10 minutos. Minha amiga Renata, que é direta da forma que só quem te conhece há 20 anos pode ser, me olhou com uma expressão que eu entendi sem ela precisar abrir a boca. Depois do almoço, quando elas foram embora, Renata me mandou mensagem. Uma só frase. Quanto tempo mais? Não respondi naquele dia porque não tinha resposta. No 4º mês, comecei a perceber algo sobre o dinheiro. Sempre fui eu quem cuidava das finanças do casal. Não porque meu marido não soubesse, mas porque era minha área, porque eu gostava de planilha, porque era natural que a contadora da família fosse a que organizava o orçamento doméstico. Desde que Edilene chegou, eu havia incluído a conta dela no orçamento sem questionar. Metade do mercado, a conta de luz que havia aumentado com mais uma pessoa, a internet que tínhamos ampliado por causa do trabalho dela em home office nos primeiros meses. Num domingo de abril, refiz as planilhas com mais atenção do que o habitual, não por desconfiança, por hábito profissional. Coloquei tudo na tela, mês a mês desde a chegada de Edilene. Vi o número que eu já sabia que estava lá, mas que nunca havia visto organizado por tempo. Em 4 meses, havia saído do meu salário, não do casal, do meu, porque o dinheiro de meu marido ia para o financiamento e para despesas fixas, que já estavam distribuídas antes dela chegar. Havia saído do meu salário uma média que, somada, representava um valor que eu não direi aqui, porque os números têm um peso que muda, dependendo da vida de quem ouve,
mas que para mim representava a metade de um objetivo que eu havia guardado numa pasta de metas no computador há 2 anos. Fechei a planilha. Abri o caderno que uso para anotar coisas que não quero perder de vista. Escrevi uma data. Escrevi um número. Não era ainda uma decisão. Era o começo de uma pergunta que eu havia evitado fazer com precisão suficiente. Conversei com meu marido naquela noite. Sentei na beira da cama com o caderno na mão. Falei com cuidado, com a objetividade que uso quando preciso dar um diagnóstico financeiro difícil para um cliente. Disse que havia feito as contas. Disse que o custo do apartamento havia crescido de um jeito que não estava sendo dividido de forma justa. Disse que não estava pedindo que ele expulsasse a irmã, mas que precisávamos conversar sobre uma contribuição mensal, sobre um prazo real, sobre o que era temporário de verdade e o que havia virado permanente sem que alguém declarasse. Ele me ouviu. Reconheço isso. Ouviu com atenção genuína o rosto de quem está tentando entender. Depois disse que a Edilene estava começando a trabalhar, que as coisas iam se organizar, que cobrar aluguel da própria irmã era uma coisa que ele não conseguia fazer, que me pedia paciência por mais um tempo. Disse paciência, com o tom de quem acredita que paciência é a solução para qualquer problema que você não queira enfrentar diretamente. Guardei o caderno. Dormi com aquele peso que não tem nome certo, que não é raiva porque raiva passa, que não é tristeza porque tristeza tem forma, que é uma espécie de desconexão silenciosa entre o que você esperava e o que está acontecendo, que vai crescendo devagar como umidade dentro de uma parede que você só descobre quando já deu rachadura. Foi nesse mês que abri a conta separada. Já tinha conta individual, sempre tive, como qualquer pessoa financeiramente responsável deveria ter, mas essa era diferente, essa era a conta com destino. Transferia todo mês um valor que havia calculado com cuidado. O que eu produzia, o que gastava, o que sobraria se eu cortasse o que não era necessário e mantivesse o que era meu. A ideia não era separação. A ideia era solidez. Era saber que se eu precisasse escolher, a escolha existia. No 5º mês, Edilene reorganizou a cozinha. Não o interior dos armários, que seria invasivo demais até para ela. A bancada. A posição dos utensílios que ficavam sobre o balcão, a ordem dos potes de tempero na prateleira aberta, o lugar da fruteira que havia ficado na mesma posição desde que a montamos. Ela fez isso numa manhã em que eu estava no escritório. Cheguei na hora do almoço porque havia esquecido um documento. Entrei na cozinha e não reconheci a disposição. Nada estava errado. Estava diferente. Era a cozinha de outra pessoa. Não disse nada. Guardei o documento, voltei para o escritório. No caminho, no sinal fechado na Avenida Dom Aguirre, fiquei olhando para a própria mão no volante por tempo suficiente para entender que o silêncio estava me custando algo que eu não conseguia nomear completamente ainda, mas que sentia no corpo como uma espécie de contração constante, de quem está sempre pronta para o próximo deslocamento. Naquela tarde, entre uma reunião e outra, pesquisei apartamentos. Não foi uma decisão dramática. Foi a continuação natural de uma pergunta que eu havia começado a fazer no domingo de abril com o caderno. Pesquisei como se fosse pesquisa técnica, com a mesma frieza que uso quando pesquiso tabelas fiscais. Bairros de Sorocaba com boa infraestrutura, custo por metro quadrado, tempo de deslocamento até o escritório. Abri 17 abas. Fechei o computador quando chegou a próxima reunião. Reabri no dia seguinte. Em 2 meses, visitei 5 imóveis. Marcava sempre no horário de trabalho, dizia que tinha visita a clientes, o que não era mentira, era só que alguns clientes eram imóveis. A minha sócia Viviane sabia. Não porque eu havia contado, mas porque Viviane me conhece desde os 18 anos e tem o hábito inconveniente e indispensável de perguntar as coisas diretamente. Numa tarde em que ficamos depois do expediente organizando documentos, ela me perguntou o que eu estava planejando. Contei. Ela não disse nada por um momento, depois disse: "Você devia ter feito isso antes." Não com julgamento, com o tom de quem reconhece um caminho que você só vê claramente quando já decidiu percorrê-lo. O 6º imóvel foi numa tarde de quinta, no bairro Wanelville, uma região que eu conhecia superficialmente, mas que havia pesquisado com atenção nos últimos dias.
Apartamento no terceiro andar de um prédio pequeno. 8 unidades, sem elevador, sem portaria 24 horas, mas com escada larga e bem iluminada, interfone que funcionava e uma planta que me fez ficar parada na entrada da sala por mais tempo do que o normal. Janelas em 2 lados do apartamento. Luz cruzada, do tipo que muda de ângulo ao longo do dia e que faz o mesmo cômodo parecer diferente pela manhã e à tarde. Uma varanda pequena, mas com orientação leste, sol da manhã, o tipo de luz que plantas precisam para crescer sem negociação. O corredor da entrada tinha uma reentrância que seria exatamente certa para uma escrivaninha. Pensei nisso antes de pensar em qualquer outra coisa. Uma escrivaninha com uma luminária própria, onde eu poderia trabalhar no fim de semana sem ser interrompida por televisão ou por comentários sobre a posição dos móveis. A corretora disse o preço enquanto eu estava olhando pelo vidro da varanda. Era um preço que eu havia previsto com margem de 15%. Estava dentro dos números do caderno. Disse que ia pensar e que entraria em contato. No elevador de descida, que não havia porque o prédio não tinha, na escada de descida, fiz as contas outra vez na cabeça. Bati no número certo no segundo degrau. Levei 3 semanas para assinar. Não de dúvida. De responsabilidade com o tamanho da decisão, com tudo que ela implicava além do apartamento em si. Conversei com minha mãe por telefone uma noite, não para pedir permissão, mas porque ela é a pessoa que me ensinou que toda decisão grande precisa ser dita em voz alta antes de ser tomada, que as palavras revelam coisas que o pensamento esconde. Ela ficou em silêncio quando terminei de explicar. Depois disse: "Você demorou." Disse isso sem acusação, com o tom exato de quem reconhece que a filha chegou numa conclusão que ela mesma havia visto de longe há mais tempo. Assinei numa tarde de quinta, no cartório do centro, entre 2 atendimentos do escritório, com a pasta de documentos dentro da bolsa de trabalho e o coração num ritmo que precisei de um momento para reconhecer. Não era ansiedade. Era a sensação física de uma estrutura se assentando, de algo que havia estado suspenso encontrando o chão. Saí do cartório, fui até o carro, sentei com o motor desligado. Olhei para a rua de Sorocaba passando lá fora como se fosse a primeira vez que eu via aquela cidade com atenção real. Não estava chorando. Estava presente de um jeito que havia esquecido como era. Voltei para o apartamento naquela noite. Edilene havia feito macarrão. Jantamos os 3 como em qualquer quinta. Meu marido me perguntou se estava cansada. Disse que estava bem. Nos dias que se seguiram, comecei a retirar minhas coisas com uma calma que às vezes me surpreendia pela precisão. Sou contadora. Sei organizar processo. Sei que tudo que não está registrado pode ser contestado, que evidência é proteção, que planejamento é a diferença entre uma transição e um naufrágio. Primeiro os documentos que me pertenciam sem ambiguidade. Diplomas, certificados de especialização, comprovantes de renda dos últimos 3 anos, os extratos da conta separada, os registros de transferências que havia feito para as despesas do apartamento desde que Edilene chegou, cada mês, cada valor, impresso e datado, guardados numa pasta de fundo vermelho que ficava na gaveta do meu lado da cômoda, porque eu havia aprendido, em 15 anos de contabilidade, que o que não está documentado não existe quando você precisa provar. Depois, as coisas de valor afetivo. Uma caixa com cartas da minha mãe que ela me mandou no primeiro ano em que eu morei sozinha, quando fui para São Paulo fazer a especialização e ela ficou em Ourinhos, cartas de punho que eu lia e guardava num envelope amarelo. Um caderno de receitas escrito pela minha avó paterna, com a letra miúda de quem economizava papel porque papel custava. Um colar de prata que foi dela, que eu usava em datas que importavam. Uma fotografia emoldurada com a minha sócia Viviane no dia em que abrimos o escritório, as 2 na frente da placa nova com aquele sorriso de quem está com medo e animada ao mesmo tempo. Depois as roupas fora de temporada, os livros que não cabiam na estante, os materiais de trabalho que eu havia espalhado pelo apartamento ao longo de anos. 2 bolsas por semana, discreet, direto para o carro, de lá para o apartamento novo nas manhãs em que passava pela Wanelville, antes do escritório. Meu marido não percebeu,
ou percebeu e não soube o que nomear. Até hoje não sei qual das duas, e já não importa tanto quanto um dia pareceu que deveria importar. Contratei uma empresa de mudança pequena, 2 profissionais que a corretora havia indicado e que trabalhavam com a eficiência silenciosa de quem faz aquilo todo dia sem precisar de drama para se orientar. Combinamos uma manhã de sábado. Meu marido trabalhava aos sábados, quando havia obra em andamento, e havia obra. Edilene tinha o hábito de sair às 9 para a feira do bairro, uma rotina que ela havia iniciado no 2º mês e mantido com uma consistência que eu havia observado, sem pensar que um dia me seria útil observar. Acordei às 5h30. Tomei café sozinha na cozinha com as luzes baixas, olhando pela janela para a rua ainda escura. Não estava com medo. Estava com aquela clareza específica que aparece nos momentos em que você age de acordo com o que você já decidiu, sem a névoa de quem ainda está pesando. O caminhão chegou às 6h15. Os 2 profissionais conheciam o trabalho. Foram os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu. A escrivaninha que eu havia comprado antes mesmo de casar, que havia me acompanhado em 2 apartamentos antes deste, com a borda gasta no lado direito onde eu sempre apoiava o cotovelo. A estante da sala que havia chegado com a minha mudança e que havia ficado ali sem nunca ser completamente minha, porque Edilene havia reorganizado as prateleiras para incluir as porcelanas dela, os eletrodomésticos que eu havia comprado ao longo do casamento, todos com nota fiscal na minha gaveta, porque contadora não joga fora nota fiscal de nada. As caixas que já estavam no carro havia semanas. Os livros de contabilidade que haviam ficado empilhados no corredor porque não havia mais espaço na estante depois da reorganização. A bolsa com o caderno de receitas da minha avó, o colar de prata, as cartas da minha mãe. Ia subir para dar a última olhada no quarto quando ouvi a porta de entrada abrir. Edilene não havia ido à feira. Ou havia ido e voltado mais cedo, não sei. Estava com a sacola de compras no braço quando parou no corredor e viu o apartamento com metade da mobília deslocada, os 2 profissionais carregando a estante pelos 2 lados, as caixas empilhadas perto da saída. Olhou para mim. A expressão dela era uma que eu não havia visto em 8 meses de convivência. Não era raiva ainda. Era a expressão de quem entra num cômodo que conhece de cor e encontra as proporções erradas, como se o espaço tivesse se deslocado em alguma direção que ela não conseguia identificar imediatamente. O que está acontecendo? Disse com a voz que uso em reunião quando preciso comunicar um resultado que não é o que o cliente esperava. Firme, sem crueldade, sem tremor. Estou indo embora. Ela ficou me olhando. A sacola de feira pendurada no braço com os legumes saindo pela borda. Indo para onde? Para o meu apartamento. Você tem um apartamento? Comprei. Assinei há 3 semanas. Ela colocou a sacola no chão devagar, como quem precisa das mãos livres para processar o que está ouvindo. Carolina, isso não se faz assim. Você não pode sair dessa forma. O Rodrigo sabe disso? Respirei uma vez. Havia decidido dizer uma coisa antes de ir. Não por raiva, não para machucar. Para que a versão que circulasse depois não fosse uma versão com buracos que eu poderia ter preenchido e escolhi não preencher. Alguns silêncios deixam espaço para histórias que nunca aconteceram. Eu não queria ser personagem de uma história que não era minha. Preciso te contar uma coisa antes de ir. Ela não se moveu. Desde que você chegou aqui, eu arquei com parte das despesas do apartamento, mercado, luz, internet, os extras que foram aparecendo mês a mês. Tenho tudo registrado, data, valor, recibo. 8 meses de contribuição que o Rodrigo sabe que eu fazia, mas que eu não sei se você sabia. Ela ficou em silêncio. Abri a bolsa, tirei a pasta de fundo vermelho. Não coloquei na mão dela. Abri, mostrei as folhas organizadas por mês, o jeito que apresento demonstrativo para cliente, não para constranger, para informar. Não fiz isso para que você me agradecesse. Fiz porque era o que precisava ser feito e porque você estava numa situação difícil. Mas você tem o direito de saber que você não esteve aqui de favor, e eu tenho o direito de saber que eu não estava aqui de favor também, porque algumas vezes parecia que estava. Edilene olhou para as folhas por um momento sem falar. Um dos profissionais passou por nós com a poltrona do escritório nas 2 mãos. O apartamento ficou mais vazio do que havia estado em 6 anos. Ela disse meu nome.
Não o nome que as pessoas usam quando me chamam para responder uma pergunta. O nome que as pessoas usam quando estão tentando alcançar alguém que já foi mais longe do que as palavras chegam. Eu parei. Ela ficou me olhando por um momento com uma expressão que eu precisaria de mais tempo do que tenho aqui para descrever completamente. Não era remorso ainda. Era o rosto de quem percebe, pela primeira vez, que uma narrativa que havia sido sua sobre uma situação era incompleta de formas que ela não havia verificado porque não havia precisado verificar. Você vai mesmo, disse ela. Não era pergunta. Vou. Ela cruzou os braços devagar, olhou para o lado, depois olhou de volta para mim. Eu sei que fui difícil de conviver. Nunca pensei nisso como um problema porque era sempre o jeito que as coisas funcionavam onde eu estava. Aprendi que o espaço da casa é da pessoa que organiza a casa, e eu sempre fui essa pessoa. Não percebi que aqui não era assim. Olhei para ela. Havia algo no rosto dela que eu não havia visto em 8 meses. Não era fraqueza, era cansaço. O tipo que se acumula em décadas e que aparece de uma vez só quando a guarda baixa num momento que a pessoa não havia planejado. Você foi importante para mim de formas que eu ainda vou levar tempo para entender, eu disse. Porque era verdade. A convivência difícil também ensina. Ensina sobre o que você aceita, sobre onde está o seu limite, sobre o quanto de si mesma você está disposta a dobrar antes de quebrar. Ela não respondeu. Ficou olhando para o apartamento que ia ficando mais claro à medida que as coisas iam saindo. Depois foi até a cozinha. Ouvi o som da geladeira abrindo, de algo sendo tirado, de um pote sendo aberto. Fui dar a última olhada no quarto. Estava quase vazio. A cama havia ficado porque era do apartamento. A mesinha de cabeceira de madeira clara que havia sido minha em 3 apartamentos estava saindo com os profissionais. Na parede, uma área levemente mais escura onde a escrivaninha havia ficado durante 6 anos. O contorno exato do espaço que eu havia ocupado. Desci com a bolsa no ombro. Edilene estava de pé na entrada da cozinha. Tinha nas mãos um pote de vidro fechado com plástico filme por cima, do tipo que se usa para guardar muda de planta em água. Dentro do pote, 2 ramos de manjericão enraizados, as raízes brancas e finas, já visíveis através do vidro. Você me disse uma vez que o manjericão era o mais difícil de enraizar. Tirei uma muda antes de jogar fora. Olhei para o pote. Olhei para ela. Peguei com as 2 mãos. Ela ficou me olhando por um momento. Depois disse, baixo, como quem fala para si mesma tanto quanto para mim. Espero que você encontre o lugar certo para crescer. Disse isso de um jeito que eu não sei se ela percebia o quanto era mais do que falar de planta. Saí. Fechei a porta com cuidado. Coloquei o pote de manjericão no banco do passageiro com atenção para não virar. Motor ligado. O caminhão estava na frente. Os 2 profissionais já prontos. Meu marido ligou quando eu estava na rodovia Raposo Tavares. Deixei tocar 2 vezes. Na terceira atendi. Rodrigo, minha irmã me ligou. O que aconteceu? Cadê você? Indo para o meu apartamento. Silêncio. Que apartamento, Carolina? 3º andar, o Anel Ville. 2 quartos, varanda com orientação leste. Assinei a escritura há 3 semanas. Pausa longa. O tipo de pausa que não é espanto, é processamento. Você não podia ter feito isso sem conversar comigo. Isso é uma decisão de casal. Respirei devagar. Havia ensaiado esse momento não como uma cena, mas como uma comunicação que precisava ser clara, sem ruído, sem agressão, sem lacuna. Tentei conversar no 3º mês. Você disse que precisávamos de paciência. Falei sobre as despesas. Você disse que era temporário. Quando a varanda virou depósito, quando a cozinha foi reorganizada sem que alguém me perguntasse, quando eu recebi visita e a sala não era completamente minha, não disse nada porque havia aprendido, dentro daquele apartamento, que dizer não era o caminho. Mas o dinheiro que guardei era meu. Sempre foi. Saiu do meu salário, da minha poupança, do que sobrou depois das minhas contribuições. Não precisei de permissão para guardar e não precisei de permissão para usar. Carolina, você podia ter me dado mais uma chance. Você teve 8 meses, eu disse. Não numa briga grande, em cada vez que você calculou o que causaria menos atrito com a sua irmã antes de pensar no que era justo para mim. Não estou com raiva de você.
mas não tenho mais energia para esperar por uma versão de nós que precisou de uma crise para aparecer. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que queria conversar pessoalmente. Disse que sim, mas depois, quando as coisas estivessem no lugar. Desliguei. A rodovia estava livre naquela manhã de sábado, o sol de agosto entrando pela janela do lado direito, o pote de manjericão no banco ao lado, as raízes brancas dentro da água. Cheguei no Anelville com o caminhão alguns minutos depois de mim. Os profissionais trabalharam com eficiência. Eu ia indicando cada cômodo com a precisão de quem decorou a planta de cor, porque havia passado semanas imaginando cada coisa no lugar certo. A escrivaninha foi direto para a reentrância do corredor, com a luminária que eu havia comprado especificamente para aquele espaço. A estante foi para a parede da sala, os livros de contabilidade organizados por assunto na prateleira de cima, os de leitura na do meio, o espaço embaixo livre para o que viesse depois. Quando os profissionais foram embora, fui até a varanda. A luz da manhã entrava pelo lado leste, com a qualidade que eu havia imaginado quando vi o apartamento pela primeira vez. Uma luz direta, sem sombra de prédio, do tipo que planta cresce sem pedir. Fui até a cozinha. Peguei o pote de vidro com o manjericão. Fui até a varanda, coloquei na borda do parapeito, onde o sol chegava com mais força. Depois fui até o armário. Peguei a caixa que havia guardado por último de propósito, o caderno de receitas da minha avó, as cartas da minha mãe no envelope amarelo, a foto com a Viviane na frente do escritório, um bilhete que uma cliente havia me deixado uma vez depois que a ajudei a salvar o negócio dela de uma execução fiscal que ninguém havia percebido a tempo. O bilhete dizia que eu havia sido a única pessoa que havia olhado para os números dela com o cuidado de quem entende que números são vida de gente. Esse bilhete eu não teria deixado para trás em lugar nenhum do mundo. Encostei o caderno de receitas na estante, na prateleira do meio, entre os livros de leitura. Colei o bilhete da cliente na frente da gaveta da escrivaninha com uma fita adesiva pequena, no canto, de onde eu pudesse ver quando sentasse para trabalhar. Preparei o café. Fiquei de pé na cozinha com a xícara nas mãos, olhando pela janela para a rua lá fora. Era uma rua de bairro residencial, com árvores velhas nas calçadas e um silêncio de fim de manhã que ainda estava acordando. Uma mulher passava com um cachorro, um rapaz dobrava a esquina de bicicleta. O cheiro de café e de apartamento novo, que é um cheiro que não tem nome, mas que todo mundo reconhece. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Nos meses que se seguiram, a vida foi tomando uma forma que tinha algo de inédito na precisão. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com ordem e sem cena. Meu marido pediu para conversar uma vez, num café no centro. Veio com o rosto de quem dormiu mal durante semanas. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que havia conversado com a irmã, que a conversa havia sido difícil, que queria tentar de novo, só os dois. Ouvi até o fim. Depois disse: "Você teve 8 meses, Rodrigo, não num momento de crise. Em cada detalhe pequeno, em cada vez que você escolheu o caminho sem atrito ao invés do caminho justo, não estou dizendo que você é uma pessoa ruim. Estou dizendo que eu não tenho mais energia disponível para esperar por uma versão de você que talvez apareça depois que a situação exigir." Ele baixou a cabeça. Não discutiu. Não houve segunda conversa. Edilene me mandou mensagem 6 semanas depois. Um texto longo. Dizia que eu havia agido de forma precipitada, que havia desfeito o que havia sido construído sem dar tempo para que as coisas melhorassem, que ela nunca havia tido intenção de me fazer sentir mal, que o jeito dela era o jeito dela, e que cada pessoa tem seu próprio modo de se comportar dentro de um espaço. Reli uma vez. Não respondi naquele dia, nem nos seguintes. Não porque não houvesse o que dizer, porque algumas conversas precisam que a outra pessoa tenha feito um trabalho que aquela mensagem mostrava que ainda não havia acontecido. E eu havia aprendido, do jeito mais lento e mais caro que existe, que não era minha responsabilidade iniciar esse processo por ninguém. 3 semanas depois, a Viviane foi ao apartamento novo pela primeira vez. Chegou com uma garrafa de vinho e um vaso de manjericão, sem que eu tivesse mencionado o pote na varanda. Coincidência ou intuição, com a Viviane nunca sei ao certo. Ficamos na varanda até tarde.
com o vinho e as 2 samambaias que eu havia comprado na semana anterior, que já estavam com as folhas abrindo para o lado do sol. Ela me olhou em algum momento da noite com a expressão de quem está vendo uma coisa que havia esperado ver há mais tempo do que o razoável. Não disse nada. Não precisou. O que ficou daquilo tudo não é mágoa. Mágoa é para quando você ainda olha para trás como se houvesse algo a recuperar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas chegou inteira. Fiquei 8 meses naquele apartamento por amor genuíno ao meu marido, sim. Mas fiquei também porque desde cedo aprendemos que mulher que aguenta é mais forte do que mulher que vai embora, que paciência prova caráter, que incomodar-se é frescura. E existe uma linha muito fina entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato da travessia. Percebi quando, numa noite comum do 6º mês, fui ao banheiro no meio da noite e me vi no espelho por um segundo antes de apagar a luz. O rosto que vi não estava triste, estava ausente. Era o rosto de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha direito, com uma eficiência tão treinada que havia se tornado invisível até para si mesma. Foi esse reflexo que me acordou. Não a varanda virada em depósito, não a cozinha reorganizada, não os 8 meses de coisas deslocadas sem que ninguém pedisse desculpa. Foi perceber que havia aprendido a desaparecer aos poucos e que ninguém havia me pedido explicitamente para isso. Havia aprendido sozinha pelo método das consequências acumuladas. Independência financeira não é sobre quantidade de dinheiro. Isso eu aprendi do jeito mais longo que existe. É sobre ter uma escolha real quando a vida exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 8 meses naquele apartamento. Tinha estabilidade para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho que sou. A conta que abri com destino não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção real, a coragem vem junto, naturalmente. Porque você não está mais agindo de um lugar de medo, mas de um lugar de escolha deliberada. Hoje, quando chego do escritório, entro pela porta da cozinha, largo a bolsa na cadeira de sempre, passo pela escrivaninha no corredor com o bilhete da cliente colado na gaveta. Às vezes paro e leio uma vez antes de subir. Não porque preciso do lembrete, porque gosto de saber que está ali. Ontem de manhã, antes do primeiro atendimento, tomei café na varanda. O manjericão cresceu além do que o pote permitia, e eu precisei transferir para um vaso maior na semana passada. As folhas estão largas, escuras, do verde que só aparece quando a planta está recebendo o que precisa. Coloquei o segundo vaso, da muda que a Edilene havia guardado, ao lado do meu na borda do parapeito. Ficou no lugar com aquela naturalidade das coisas que sempre deveriam ter estado onde estão. O sol da manhã entrava pelo lado leste. Não havia nenhum horário que eu estivesse descumprindo. Não havia nenhum olhar medindo se eu ocupava espaço demais. Não havia nenhuma muda de erva vivendo dentro de um pote no canto escuro da pia porque a varanda pertencia a outra pessoa. Na varanda que é minha, o manjericão está com as folhas para fora, largo, do tipo que cresce com uma generosidade meio descuidada, que parece vivo de um jeito que poucos objetos conseguem. Não precisou de permissão para ficar. Há um manjericão que cresce largo na varanda de uma mulher que aprendeu, enfim, a ocupar o próprio espaço sem pedir licença. A vida ensina cedo que aguentar é virtude, mas existe uma diferença silenciosa entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Quando você se reconhece no espelho e percebe que estava desaparecendo aos poucos, o gesto mais bonito é voltar para casa dentro de si mesma. Independência não é sobre quantidade de dinheiro, é sobre ter uma escolha real. E quando a escolha é sua, a coragem chega junto, como folha nova que não precisa de permissão para nascer. Um aviso carinhoso. Esta história foi criada e narrada por inteligência artificial, é totalmente fictícia e chega até você com o propósito de entreter e deixar uma pequena reflexão para a vida.